Bom dia, Gabriel. Bom dia, Procura- senhores ouvintes. Procurador, vocês terminaram um estudo longo sobre um tema importante para a segurança pública do país, que inclusive teve episódios marcantes nos últimos meses, o sistema penitenciário brasileiro. Vocês terminaram esse estudo há pouco com sugestões de melhorias para esse sistema. O que vocês identificaram de mais importante que precisa ser alterado mais imediatamente? São muitas as sugestões que resultaram das reuniões que nós fizemos envolvendo gente do Ministério Público de boa parte do Brasil. Essas sugestões elas vão desde o aspecto legislativo, algumas coisas da legislação que precisariam ser melhoradas, a outras questões que não dependem de lei, que na verdade dependem de mais trabalho e de você às vezes mudar o foco na maneira como você está trabalhando. Então, há medidas relacionadas à questão de fiscalização do sistema penitenciário, desde a parte financeira, a parte administrativa do seu funcionamento. Há algumas regras que estão previstas na legislação cuja aplicação é deficiente e que precisam ser corrigidas, precisa mais empenho para que isso possa ser melhorado. E há algumas coisas, por exemplo, de mudança da maneira de você trabalhar, mudança de foco. Uma das coisas que a gente tem dado destaque é a questão do combate à questão dos entorpecentes, das drogas. Esse é hoje um dos grandes problemas do país e que tem levado ao crescimento da população carcerária, porque o problema das drogas, na verdade, tem avançado. Nós não estamos conseguindo, na verdade, apenas com a implantação, apenas com a prisão das pessoas envolvidas, fazer com que a questão retroceda. E a questão das drogas, no fim, ela não está permeada apenas no uso e na comercialização das drogas. Ela está envolvendo, na verdade, todo um aspecto muito maior da criminalidade. Nós temos hoje nós estamos intensificando já há alguns anos a questão do combate, por exemplo, à violência doméstica. E você percebe que grande parte dos problemas dos casos de violência doméstica são decorrentes ou de drogas ou de abuso exagerado de álcool, né? Você tem esse tipo de problema também, muitas vezes relacionados à subtração de patrimônio, aos furtos e até a roubos, que são praticados, que são cometidos para que o indivíduo tenha dinheiro para comprar droga. É comum, por exemplo, às vezes a imprensa nos criticar porque a justiça prendeu ou está mantendo preso um sujeito que furtou R$10 ou que furtou um objeto de pouco valor e que esse sujeito não deveria estar preso e coisas desse tipo. Esse tipo de situação ocorre por quê? Porque, na verdade, não é o primeiro furto que essa pessoa está fazendo, não é o primeiro ilícito dela. Quando é o primeiro, o juiz dá uma advertência, etc., e coloca a pessoa em liberdade. Mas quando ela comete o segundo, quando ela comete o terceiro, o quarto, o quinto, aí o juiz não tem muitas vezes alternativa. Então ele acaba recolhendo a pessoa, por quê? Porque a pessoa não para. Agora, isso decorre normalmente. Você tem uma parte que não, tá? Você tem uma parte que são pessoas realmente com outro tipo de problema e que requerem um outro tipo de tratamento. Algumas pessoas que até que são opções morais delas, entendeu? E que você realmente vai ter que manter preso. Isso não se discute. Agora, você tem uma parte considerável também de pessoas que o problema é originário do entorpecente. Do entorpecente ou de alcoolismo crônico, né? E aí a pessoa não consegue produzir, ela não consegue trabalhar, não consegue emprego e vira dependente da sociedade. Ela vai pedir na rua, vai pedir ajuda para alguém, e se ela não conseguir, ela vai acabar furtando de um ou de outro, né? E nos casos mais graves, essas pessoas chegam a partir para a violência, né? Então, nós queremos que esses casos todos passem a ser cobrado um tratamento médico da pessoa, que ela seja obrigada a se tratar, para ter qualquer benefício
da legislação, para que ela não permaneça presa por mais tempo, que ela tenha que se tratar. Nós temos que investir pesado nisso, nós temos que investir forte nessa questão, para que essa questão tenha um retrocesso. A sociedade não pode conviver com a quantidade de pessoas doentes que nós estamos tendo por causa desse tipo de problema. Procurador, o que o senhor está dizendo, em outras palavras, é que a questão de entorpecentes ou de uso de álcool tem que ser tratada como uma questão de saúde pública e não essencialmente prisional, policial? Nós temos que usar até a força da pena da prisão para obrigar essas pessoas a se tratar. São problemas que, na verdade, tem várias faces, né? Tá? Porque você começa com um problema de saúde e acaba redundando num problema de segurança. Né? A grande sensação que nós temos de insegurança hoje quando saímos às ruas, ela é decorrente disso. Quer dizer, ele não é um problema só de saúde, não dá para focar só por aí, né? Mas ele também não é um problema só de segurança. Tá? Quer dizer, se a gente não conseguir trabalhar isso juntos, né, com as diversas ciências envolvidas no problema, você não consegue chegar à solução. Né? Então, essa é uma das partes, é a parte da prevenção. Né? Agora, depois nós temos outras partes quando o indivíduo já está preso, aqueles, na verdade, que são mais perigosos. Nós estamos, até por uma deficiência, às vezes, do sistema penitenciário, no número de estabelecimentos, você acaba colocando essas pessoas todas juntas. Né? Nós temos o problema daquilo que passou a ser chamado da escola do crime. E a escola do crime decorre de você juntar pessoas com um nível de periculosidade diferente, com experiências criminosas diferentes. Né? Então você coloca jovens, que muitas vezes vêm desse problema da droga, com pessoas mais velhas, com pessoas já com uma carreira no mundo do crime, né? Que acabam usando esses jovens para fazer os seus planos maquiavélicos. Né? Então você tem o próprio crime organizado, usa muito disso. O que você vê é que as ações são organizadas por pessoas de mais experiência. Né? Muitos dos líderes da organização são pessoas mais velhas, pessoas que têm um histórico de convivência no mundo do crime de muitos anos. Né? Agora, quem executa as ações, quem sai por aí, né, dando tiro, queimando ônibus, etc., normalmente são jovens. São adolescentes ou na faixa de 18, 19, 20 anos de idade. Né? São essas pessoas que acabam, na verdade, fazendo os atos de maior atrocidade, de maior violência. Sim. O senhor Depois, quando eles vão presos, passam anos na prisão e etc., muitas vezes eles já não fazem mais isso. Mas quando eles são jovens, eles estão com vontade de fazer, de acontecer, né? E eles acabam virando massa de manobra da liderança. Então você precisa separar isso, né? Você precisa ter estabelecimentos em condições que te permitam separar os presos de maior periculosidade daqueles que, na verdade, representam um perigo menor para a sociedade, que podem ser tratados e resolvidos de uma forma mais rápida, sem você ter essa convivência, né? Essa convivência que acaba gerando essa evolução dos métodos criminosos, de forma a virar essa barbárie que a gente viu no começo do ano. Né? No início da nossa conversa, o senhor disse que, grosso modo, vocês estão propondo alterações de ordem legislativa e também de ordem prática, do trabalho, de condução, de gestão das gestões, de gestão das prisões e do sistema prisional como um todo. De legislação, o senhor citou até agora essa necessidade de se tratar os casos envolvendo drogas, envolvendo entorpecentes, como também sempre uma questão de saúde, obrigar esse dependente a se tratar. O que mais, em termos de legislação, nós precisamos mudar, segundo o trabalho que vocês fizeram, procurador, vocês do Ministério Público Democrático? Nós temos uma proposta de simplificação do sistema de cumprimento de pena. Nós temos hoje três regimes de cumprimento, que são fechado, semiaberto e aberto.
Nós queremos simplificar isso só para 2, fechado e livramento condicional, que seria um correspondente do regime aberto. Acabar com o semiaberto, então. Acabar com o semiaberto. O Por quê? semiaberto, ao invés de solução, virou problema. Né? É esse regime que as pessoas conhecem pelas famosas saidinhas, né, de Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal e etc., né? É onde você tem os casos dos presos que mataram os pais e acabam sendo beneficiados para sair no Dia dos Pais, né? Então, esse regime intermediário virou um grande problema, porque os indivíduos saem e, ao invés de ser usado como reeducação, essas saídas viraram formas daqueles presos que ficam no estabelecimento impor cumprimento de metas criminosas por parte daqueles que estão saindo. Sim, aquele objetivo inicial, procurador, aquele objetivo que tanto se fala do semiaberto, que é do cidadão ter a restrição de liberdade do fim da tarde até a manhã seguinte, mas durante o dia trabalhar, esse o senhor acredita que não tá acontecendo, não está se efetivando? Quando ele volta para o presídio, ele acaba sendo obrigado a trazer resultados para a organização criminosa. Então, isso realmente a finalidade foi completamente desviada pelo crime organizado. E é um sistema que realmente não vale a pena investir. E como é que ficaria... É um sistema que Sim, pois não, conclua. Até hoje, passado 30 anos, ele não foi completamente implementado. Nós não temos estabelecimentos de regime semiaberto sequer em número suficiente para o número de pessoas que nós temos nesse regime. Uhum. Então, já é o problema que o Supremo tem dado, aí mandado às vezes conceder regime aberto antes, uma série de problemas. É um sistema que, além de não ter sido completamente imposto, os resultados, na verdade, foram muito ruins. E como é que ficaria a situação essa do preso que hoje está no semiaberto, consegue um trabalho? Estou falando dos casos exemplares, dos casos de cinema, né? Esse preso que hoje consegue um trabalho, sai, vai para o trabalho, volta para a prisão de noite e assim cumpre a sua pena. Como é que ficaria com o fim do semiaberto? Em que formato ele se enquadraria? A grande maioria dos presos, você teria que passar ele para o livramento condicional, né? Que é um regime aberto sob condições, tá? Quer dizer, se você extinguir o semiaberto, você não vai poder retroceder o preso que está cumprindo o benefício, tá? E isso, ou ele fica no sistema provisoriamente até que você extingua isso gradativamente, né? Você não precisa necessariamente extinguir o semiaberto de uma vez, você pode fazer extinguindo ele gradativamente, simplesmente parando de conceder o benefício, né? De forma que você aos poucos vá encerrando. Ou se você optar por uma posição mais radical de extinguir de uma vez imediatamente, o que você teria que fazer de regra seria promover o preso do semiaberto para o aberto. Aquele que está cumprindo o benefício, ele teria que ser promovido para o aberto. Tem alguma chance, procurador, do nosso sistema, independente das mudanças propostas, se fica assim como está, se vocês conseguem sensibilizar o poder público com as propostas que vocês estão fazendo, tem alguma chance de dar certo com superlotação, que é o cenário atual? Não, você precisa fazer um serviço mais eficiente na gestão do sistema. Nós precisamos trabalhar mais com penas curtas do que com penas longas. Na verdade, nossas penas, algumas até não são tão longas assim, elas são de média duração. Essa pena de média duração é que está fazendo você criar um volume muito grande de detentos, né? Decorrente desse problema que a gente tem vivido, desse aumento da violência que nós temos experimentado nessas últimas décadas, né? Agora, as nossas penas você tem umas penas de 4 anos, de 6 anos, de 8 anos, normalmente eles cumprem uma fração disso, e depois ele tem algum benefício. Se ele caminha bem, ele continua no benefício. Se ele volta a reincidir, ele volta para o regime fechado. Mas nós precisamos gerir isso com mais rapidez e usando principalmente penas mais curtas, né? De uma certa forma, também focar na prisão como um tratamento de choque mais rápido, né?
e não um tratamento prolongado, porque se o sujeito fica muito tempo dentro da prisão, ele acaba aprendendo a conviver com esse sistema. O ideal é que as pessoas tenham receio de serem presas, que realmente é um péssimo negócio. Mas é preciso que as pessoas que cheguem a isso, que elas recebam, cumpram um período de prisão, mas que esse período seja um período realmente curto, né, para que ela não queira mais voltar. Eu acho que o segredo da prisão, na verdade, está em você, a pessoa não querer voltar. Mas isso tem que ser feito rapidamente. Nós estamos E aí você consegue reduzir. Nós estamos conversando com Ricardo Prado, vice-presidente do Ministério Público Democrático, procurador de Justiça Criminal do Ministério Público de São Paulo. Procurador, o senhor disse agora que é preciso trabalhar com penas mais curtas. Para a população que vive a violência do dia a dia, o medo, a insegurança, um discurso tradicional é o de tem que manter preso mais tempo, ou seja, as pessoas por aí, tem muita gente pedindo penas mais longas. Penas mais curtas não aumentam a insegurança, não fazem com que uma pessoa de periculosidade esteja na rua muito rapidamente? Não, você precisa, na verdade, distinguir o tipo de problemas. Você tem pessoas que realmente são muito perigosas e aonde você às vezes precisa realmente até esticar o cumprimento da pena dela. Há pessoas que nós não sabemos ainda exatamente como resolver esse tipo de problema, são classificados muitas vezes como psicopatas, como sociopatas e etc., que são pessoas que não têm freio moral. São pessoas que chegam a um nível de violência, de requinte, de crueldade muito grande. Essas pessoas realmente você não pode trabalhar com penas curtas. Essas pessoas você terá que segurá-las recolhidas durante um tempo muito significativo, até que a evolução do conhecimento consiga formas realmente de tratar essas pessoas. Infelizmente, nós não temos na legislação penal, nós não temos a pena de prisão perpétua. O máximo de pena hoje na legislação brasileira para o indivíduo cumprir preso são 30 anos. Já houve, inclusive, uma alternativa, uma proposta de se passar isso para 40 anos, porque as pessoas estão vivendo mais, e etc. e tal. Mas a legislação nossa prevê um limite. Nós não temos nem pena de morte, nem pena de prisão perpétua. Alguns casos, talvez você precisasse até realmente da pena da prisão perpétua, porque enquanto você não consegue achar uma forma de resolver o problema, você mantém o indivíduo recolhido, você mantém ele preso. Agora, esses casos é um número menor. Tá? O problema que você tem é que os outros casos, que são em maior número, onde você poderia usar uma pena mais curta, acabam sendo contaminados por esses indivíduos que, na verdade, acabam liderando o sistema. A hora que você junta a adolescência, o pessoal mais jovem, com o pessoal mais perigoso, mais velho, entendeu? É que você tem o problema de uma forma muito explosiva. Você tem que separar os dois grupos e dar tratamento distintos. Então, realmente, por indivíduo extremamente violento, esse tem que estar recolhido, isso não há dúvida. Isso eu concordo com a população, nós concordamos com ela. Agora, o que você pode tentar evitar são essas pessoas que estão começando na criminalidade, essas pessoas que ainda têm pouco envolvimento, para quem você pode tentar fazer um tratamento de choque, mas um tratamento mais curto. Tá? Aqueles que realmente depois já estão perdidos, não tem mais retorno, aí realmente você vai ter que escolher, não tem outra saída. O senhor começou a nossa conversa falando da importância do tema das drogas, dos entorpecentes, para se resolver o problema prisional e, em última instância, o tema da segurança pública, ou melhorar a sensação pública de segurança. Tem um debate posto, o senhor e o movimento do Ministério Público Democrático deve, tenho certeza, tratar desse tema nas suas conversas, e eu gostaria da opinião de vocês, do senhor representando o Ministério Público Democrático, sobre isso. Legalização das drogas é uma alternativa para se melhorar, para se quebrar o crime organizado no país? Nós acreditamos que não. Infelizmente, não.
Seria uma solução simples e fácil, mas infelizmente as informações que a gente tem recebido, inclusive de um pesquisador americano que está recentemente no Brasil, dizendo que os estados americanos, onde houve a liberação da maconha, e nem não são de todas as drogas ainda, só da maconha, que é considerada a mais leve, etc. e tal, os resultados são muito ruins. Eles estão com aumento de acidente de trânsito por causa de problema de droga, eles estão com queda de produtividade por causa de uso de drogas, entendeu? A coisa realmente está saindo mais ainda do controle do que quando a questão era proibida. E, doutor, vou pegar o gancho do que o senhor está falando para a gente expandir. O senhor colocou lá no início que álcool e drogas entorpecentes, outras todas que a gente sabe quais são. O álcool também deveria ser proibido para reduzir o número de crimes, o número da violência no país? O problema do álcool é que você tem uma cultura incorporada hoje na sociedade que é muito difícil você conseguir voltar a proibir o álcool. O que você pode fazer é aquilo que você, de uma certa forma, fez com o cigarro, né, que também é outra droga, embora não de efeitos tanto psiquiátricos, né? É você tentar restringir o uso. Nós temos muito problema, por exemplo, de homicídios ligados em álcool em bares que ficam abertos depois das 10 horas da noite. Então isso já foi comprovado. Se você pegar em qualquer capital, se você começar a fechar bar nas 10 horas da noite, você reduz taxa de homicídio. Isso é muito nítido. Então, essas restrições ajudariam a você fazer com que, inclusive com que a população se usa, né, o álcool, que o use de uma maneira consciente, que o use de uma maneira não abusiva, né? Porque o problema todo os problemas maiores acabam surgindo do abuso, né? Das pessoas que acabam virando dependentes crônicos do problema, né? Você não tem problema com quem toma um copo de cerveja, uma taça de vinho, entendeu? Você tem problema, na verdade, com o sujeito que toma 1 litro de pinga, que toma uma caixa de cerveja, com o sujeito que toma, né, 1 litro de uísque, né? Então, aí que os problemas vão ficando mais sérios, tá? E quanto mais a pessoa repete esse padrão de comportamento, então a chance disso acabar em tragédia vai aumentando gradativamente, tá? Eu não proporia a proibição do álcool, porque isso é uma coisa que você já está incorporado na sociedade, né? Os Estados Unidos tentou essa proibição na época da lei seca e não conseguiu, né? Você dizer, o problema do álcool, o problema das drogas é muito semelhante, sem dúvida alguma. Mas você tem um problema já incorporado dentro da sociedade. Então, você querer mudar toda a forma de vida social do dia para a noite, me parece que seja um negócio muito simples de ser feito, né? Agora, como a droga já está proibida, né, se você liberar, entendeu? E as experiências que estão demonstrando que a liberação, na verdade, aumenta o consumo, então, na verdade, nós vamos aumentar o problema. Mas está proibida mesmo, doutor? Porque na legislação é claro que está proibida, mas na vida social, na cultura, ela não está proibida. Todo mundo sabe nas suas cidades onde consegue encontrar o tipo específico de droga ilícita. Mas ainda assim, você tem uma dificuldade na compra, você tem um risco no momento de você comprar isso, tá? E você acaba tendo problemas se você muitas vezes insistir com isso. É óbvio que você vai me dizer, tem muita gente que usa droga e nunca foi preso, né? Hoje, inclusive, a própria legislação penal não prevê pena de prisão para o usuário, tá? Agora, o usuário, às vezes, conforme a quantidade de droga que ele estiver portando, ele pode ser preso como traficante. E aí ele vai ficar preso um período, né? Então, você não tem uma liberação completa também das drogas, não. Você tem, às vezes, uma impossibilidade de você resolver o problema, que é isso que a gente estava discutindo, apenas com pena de prisão, né? Quer dizer, como o contingente de pessoas que estão usando esse tipo de coisa hoje é muito grande,
Você não consegue resolver isso só com a repressão. Tá? Você precisa de outras medidas de conscientização da população, de discussão da questão, né, para você ver até onde é possível, porque é isso que eu digo para você, não dá para você querer proibir tudo, né, ou para você liberar tudo. Né? Nenhuma das duas vertentes são sustentáveis. Você acaba tendo que admitir, às vezes, algumas coisas que não seriam tão convenientes, seja do aspecto da saúde pública, seja coisa, porque as pessoas têm esse comportamento naturalmente. Agora, você não pode ir permitindo comportamentos que coloquem em risco também a vida das outras pessoas, né? Porque o que está acontecendo, por exemplo, lá nos Estados Unidos, quer dizer, o sujeito está usando a droga e está saindo para guiar. E aí o que aconteceu? O índice de mortes, de acidente de trânsito está crescendo muito grande, né? Quer dizer, já é um dado significativo que eles já constataram. Quer dizer, a pessoa não coloca em risco só a vida dela, né? Ela coloca em risco a vida das outras pessoas também. É por isso que a gente remete sempre à comparação com o álcool, porque o álcool que é liberado provoca a mesma situação, né? As pessoas, exato, infelizmente bebem, dirigem, causam acidentes, causam destruições, né? Exato. Por isso que a legislação tem procurado endurecer, inclusive, o comportamento nos casos de acidente de trânsito decorrente de álcool. Nós estamos tendo hoje questão de pessoas presas por uso abusivo de álcool, né? Quando a polícia tem parado o indivíduo guiando, né, e a quantidade de álcool é significativa, tem indivíduos que têm ficado dias presos, né? E se no caso de acidente com morte, esse tipo de coisa, a promotoria muitas vezes tem pedido a condenação por homicídio doloso, né? Não é só por homicídio culposo, que tem pena pequena e etc, não. A promotoria muitas vezes tem sustentado que a pessoa está assumindo o risco realmente de produzir o resultado, porque ela está consciente de que se ela beber e que ela guiar, ela está colocando realmente a vida das outras pessoas em perigo. E nós temos tido condenações no Tribunal do Júri nesse sentido, né, de pessoas que estão realmente pegando aí 10 anos, 12 anos de prisão por acidente de trânsito quando envolvido com um problema de álcool. Doutor Ricardo Prado, para a gente se encaminhar para o fim, Fortaleza, o senhor está acompanhando as notícias que vêm de lá, né? Fortaleza tem se dito que está em chamas, os presidiários têm ordenado queima de ônibus pelas ruas, uma série de ações para amedrontar a sociedade. Como é que se resolve esse caso, dentro dessas sugestões que vocês estão dando? Por onde passa a solução desse tipo de caso? Impedir, por exemplo, que celulares entrem dentro das prisões? É possível impedir que celulares entrem dentro das prisões hoje em dia? Se você tiver um presídio, nos presídios de segurança máxima, isso tem sido conseguido. Nos presídios comuns, onde você tem os problemas de superlotação, onde você tem um número muito grande de gente, você tem problema de visitas em grande volume, aí você não consegue controlar. Você consegue controlar isso em presídios pequenos. Os presídios de segurança máxima normalmente têm até 200 presos, não mais do que isso. Né? Você tem um sistema de vigilância com equipamentos de computação moderno, né? de você checar as entradas das pessoas. O volume de visitas é muito pequeno comparado com os presídios normais. Então você consegue, o que você precisa realmente é ter esses presídios em quantidade suficiente. Nós não temos essa estrutura lá no norte e nordeste ainda de uma maneira significativa, para que você consiga colocar nesses estabelecimentos as lideranças do crime organizado. Esse pessoal realmente tem que ficar recolhido, separado do restante dos presos. É isso que eu digo para você, quem vai tocar fogo em ônibus, quem vai fazer essas loucuras, são jovens de 18, 20 anos de idade. Né? Agora, quem está dando ordem para fazer isso, tem lá seus 35, seus 40, seus 50 anos, entendeu? Já aprontou bastante, já sabe como fazer muita malandragem, mas ele não põe a mão. Ele não vai lá para tacar fogo, não. Né? Ele bota a molecada para fazer o serviço. Né? Porque se der zebra, não é com ele. Né? Então, nós precisamos separar isso. O que
que eles têm às vezes tentado essas retaliações é exatamente com medo disso. O que as lideranças do crime organizado não querem é exatamente serem recolhidos nesses presídios de segurança máxima. Tem um presídio que ficou famoso de Minas Gerais, o senhor me corrija se eu estiver errado, que é um presídio que funciona no modelo de autogestão dos presos. É claro que não tem superlotação, é claro que existe uma seleção desses detentos que vão para esse presídio, mas em resumo para o nosso ouvinte, se nunca ficou sabendo, entender, é um presídio em que os presos têm as chaves das celas, organizam a alimentação, organizam os horários de lazer, ou seja, participam da gestão do presídio e, segundo alguns índices que foram apresentados em alguns momentos, já pelos próprios gestores desse presídio, tem apresentado índices positivos. Isso é verdade? Isso é uma possibilidade? Isso poderia dar um resultado efetivo se ampliado? É isso que a gente tratou no começo. Você tem casos de presos que, na verdade, têm pequena periculosidade. Isso funciona, mas não funciona como regra nem para todos os casos, né? Você tem alguns presídios realmente modelos que funcionam muito bem. Você tem vários, inclusive, não só esse de autogestão, mas você tem presídios mesmo geridos pelo Estado, normalmente estabelecimentos pequenos, né, que funcionam com resultados muito significativos. São modelos realmente que valem a pena ser replicados, né, mas não conseguem resolver toda a problemática, não, né? Você consegue isso com presos de menor periculosidade, aqueles indivíduos que estão começando, né, foi aquilo que a gente conversou de tratamentos mais curtos, né, porque você tem uma população que você consegue resolver dessa forma, de uma forma mais leve, tá? É uma parte significativa dos presos, agora não é a totalidade não, né? Você tem, do jeito que você tem uma parte que você consegue resolver assim, você tem uma outra parte que realmente são indivíduos perigosos e que aí não dá para liberar, pelo contrário, tem uma parte que você tem que endurecer mesmo, né? Perfeito. Mas é um número menor, é um número bem menos significativo, né? O problema é separá-los dos outros. Para a gente fechar de vez agora que nosso tempo estourou completamente, doutor Ricardo Prado, Procurador de Justiça Criminal do Ministério Público de São Paulo, para quem vocês entregam essas sugestões produzidas? Nós entregamos para o Procurador-Geral aqui em São Paulo, inicialmente, porque a nossa sede é aqui, embora a gente tenha membros em boa parte do Brasil, mas pretendemos levar isso a todos os Ministérios Públicos, né? Pretendemos levar a um órgão de cúpula do Ministério Público também em Brasília, o CNMP, e também ao Congresso Nacional, porque há algumas iniciativas que dependem de alteração de legislação, então para isso precisa ser encaminhado também ao Congresso, né? E as outras autoridades envolvidas, nós vamos procurar dar a maior visibilidade possível a isso, né? Para que as sugestões realmente possam ser implementadas e efetivadas na medida do possível. Obrigado, procurador. Um bom dia de trabalho para o senhor. Eu que agradeço. Bom dia para vocês. Bom dia.